Mentira e convicção. Hoje, no episódio de leituras filosóficas aqui do canal do YouTube, também podcast, você vai ter a oportunidade de conhecer uma passagem do texto de Nietzsche, do livro O Anticristo, um filósofo do século XIX, sobre esta suposta oposição entre a convicção e a mentira. E esse tema é muito oportuno porque agora, neste momento que estamos vivendo, mês de fevereiro, quase mês de março, contexto de guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia, é muito difícil você ter informação precisa do que é a verdade. E a convicção pode muitas vezes ser utilizada estrategicamente como mentira. E é muito difícil saber de fato o que está acontecendo. Se um determinado ataque foi de forças russas ou ucranianas, se de fato o tipo de discurso construído é um discurso efetivamente do que aconteceu ou apenas um tipo de mentira que pretende iludir a população, um determinado grupo, um determinado nicho. É muito difícil saber exatamente nesta linha tênue e Nietzsche avança fazendo reflexões sobre a figura do sacerdote. Os meus amigos sacerdotes vão gostar desta passagem. Eu sou Samuel Mendonça, você está no Topa Pensar e agora é hora de você clicar no botãozinho do gostei ou do não gostei. Porque clicando o YouTube vai distribuir este vídeo para outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho e vão aparecer aqui. Em vez de ficarem apenas tendo acesso a lixo, vão ter acesso a conhecimento. Aqui é Topa Pensar e este é um canal muito simples, não monetizado, não tem outros profissionais. Aqui tem alguém que pensa, executa, realiza, que é uma pessoa só. Samuel Mendonça. O termo aqui específico, esse livro, O Anticristo, é um dos últimos livros do Nietzsche. Eu considero um dos livros mais impactantes. A leitura que eu fiz há bastante tempo, nos anos 90, não me deu condições de compreender como uma retomada mais recente, que eu tenho relido esse livro. Ele é muito, muito interessante, muito, muito rico. Mas eu diria, alerta para quem topa pensar. Quem não topa pensar não deve enfrentar um livro desse, porque o título já diz muito, O Anticristo, ou Maldição ao Cristianismo. O pessoal olha aquilo e vai dizer, poxa vida, então ele está querendo, de certo modo, amaldiçoar o cristianismo. E não se trata disso. Se trata de um diagnóstico muito preciso do século XIX, que é válido nos dias de hoje, neste nicho do ambiente das instituições religiosas. Críticas muito ácidas a tipos humanos, como é o caso dos teólogos do seu tempo, dos tempos atuais, e desses sacerdotes. Por quê? Porque são pessoas que têm à sua disposição um tipo de discurso e conexão direta com Deus, e, portanto, uma certa autoridade mediante os fiéis. Essas pessoas podem muito. E por isso elas precisam ter responsabilidade. Porque se podem muito e não têm muita responsabilidade, elas vão fazer o que muitos têm feito hoje em dia nas chamadas bancadas da Bíblia, da nossa estrutura do legislativo. Ela será apenas um projeto de poder, como muitos religiosos, principalmente de igrejas pentecostais. Isso não significa que todos os religiosos dessas igrejas são boçais, mas que nós sabemos que muitos são, e são ardilosos. Por quê? Porque tem o dom da palavra, da retórica, da manipulação, e eles são legitimados por esse discurso de conexão com Deus. A legislação também favorece, porque afinal de contas você não pode entrar no mérito de fazer críticas à dimensão religiosa, porque é um direito constitucional. Então você tem aí uma certa cilada. Pessoas maldosas nesse campo fazem, pintam, bordam, e isso tem acontecido. Por isso, a necessidade de um texto rigoroso para anunciar certas armadilhas para que as pessoas que de fato têm apreço à verdade, aí sim eu estou falando de cristãos. Para mim o cristão não é um tolo,
é alguém que de fato pensa, quer a verdade, doa quem doer, até mesmo a instituição que, de certo modo, segue. Consegue fazer essa crítica? É cristão. Não consegue? Então não é bem cristão nos termos nietzschianos e também do que eu considero. 55 é o número, vou ler uma parte só, não vai ser tudo, e a gente vai aqui conversando. Deu seu like? Não? Você não foi embora ainda? Então você teve paciência de esperar 5 minutos? Agora é hora de dar seu like. Um passo adiante na psicologia da convicção da fé. Esse é o ponto, discussão sobre convicção. Já há algum tempo propus considerar as convicções não seriam inimigos mais perigosos da verdade do que as mentiras. E aí ele mesmo cita, está no Humano Demasiado Humano, um outro livro de Nietzsche, no parágrafo 483. Eu já fiz vídeo aqui sobre essa passagem. Convicções são inimigas da verdade, mais perigosas que as mentiras. E não se trata de dizer que as mentiras não sejam perigosas, mas as convicções são mais perigosas. E aí ele segue. Agora, faço essa pergunta decisiva, e é o objeto desse vídeo. Existe realmente oposição entre mentira e convicção? E aí, o que você acha? A pessoa que é aquele convicto, ele de fato está defendendo uma certa convicção, e o mentiroso está defendendo a sua mentira. O que diferencia um do outro? Essa é a pergunta. Existe de fato uma diferença, uma real oposição? Ele segue. O mundo inteiro acredita que sim, mas é o que importa, né? Conjunção adversativa. Mas o que não acredita o mundo inteiro acredita em tudo. Fala sério, não é muito difícil. E aí ele segue. Cada convicção tem a sua história, suas formas preliminares, suas tentativas e erros. Ela torna-se convicção após não ser uma por muito tempo, após mal ser uma por mais tempo ainda. Ele indaga. Como? Entre essas formas embrionárias da convicção, não poderia estar a mentira? Daí ele está avançando no questionamento. Será que uma convicção que se forma ao longo do tempo também não pode se constituir de mentira? A sociedade no geral vai achar que não. Muitos nesse canal vão achar que não. Eu sou convicto, mas não sou mentiroso. Vamos examinar com calma. Às vezes, basta uma mudança de pessoa. No filho torna-se convicção o que no pai ainda era mentira. Pensa esse exemplo. O pai, um mentiroso, quando ensina aquela mentira para o filho vira uma convicção. O filho não tem a informação de como aquilo foi estruturado, concebido. Eventualmente, não teve acesso àquilo que aconteceu ou mesmo àquilo que foi objeto da própria construção da mentira do pai. Um pai que constrói uma mentira, ensina a mentira para o filho, daí o filho não sabe mais o que é efetivamente a distinção entre a mentira e a convicção, porque ele só tem uma convicção que nesse caso pode ser uma mentira. Os sacerdotes não podem fazer isso o tempo todo? Os políticos não podem fazer isso o tempo todo? Pense, portanto, nessa dimensão de que a intencionalidade da mentira, que existe, não dá para dizer que não existe, existe, ela pode ser uma intencionalidade que depois vai criar convicções. E às vezes a pessoa está seguindo uma convicção que nem é dela, é só uma convicção que foi passada por ela por um mentiroso. Como saber? Por isso topa pensar. Por isso a necessidade de reflexão, de estudos, de ir atrás de bases, de origem, de fundamentos e de dar esse passo atrás, retirando-se do ambiente de convicção, porque senão você não consegue. Não se consegue pensar quando está, obviamente, totalmente imbuído na convicção. Porque o que a pessoa quer fazer é defender a posição e não pensar sobre, não pensar os limites. Ela não está aberta ao pensamento. Por isso que eu disse que o cristão verdadeiro não é o convicto. O cristão verdadeiro é aquele que está ligado diretamente ao pensamento. E por isso esse texto de Nietzsche
pode ser interpretado o Anticristo como um texto mais cristão dos cristãos. Radicalmente cristão, por não abrir mão da busca da verdade. Olha que paradoxal. É isso mesmo. Mas isso é da minha responsabilidade, é a minha interpretação. Seguindo só com um trechinho para não ficar muito longo. Entre essas formas embrionárias da convicção não poderia estar a mentira? Retomando a pergunta que ele fez. Ele responde: às vezes basta uma mudança de pessoa. No filho, torna-se convicção o que no pai ainda era mentira. Daí ele vai afirmar: chamo de mentira não querer ver algo que se vê, não querer vê-lo tal como se vê. Se a mentira ocorre na presença de testemunhas ou não, é algo que não importa. A mentira mais habitual é aquela com que se mente a si mesmo. Mentir para os outros, relativamente, uma exceção. Esse não querer ver o que se vê, não querer ver tal como se vê, é praticamente a primeira condição de todos os que são partido em algum sentido. O homem de partido torna-se mentiroso necessariamente. Gente, para depois do vídeo, volta para ouvir essa passagem várias vezes, porque aqui está uma riqueza absolutamente original de Nietzsche, que eu fico encantado cada vez que leio e releio, porque é uma chave para compreender as convicções que estão no âmbito religioso, mas também dos partidos, ele usou esse termo. E aí a gente está falando também da política, de qualquer posicionamento, de qualquer grêmio, de qualquer agrupamento de pessoas. É isso. Quando se tem a convicção, se tem a dificuldade de se pensar sobre aquilo que se defende, porque afinal de contas o compromisso é em defesa da convicção. E aí não se pensa mais. Tá muito complexo? Tá tranquilo? Como dizem os jovens, tá suave? Espero que sim. Esse é o nosso vídeo de hoje. Não quero aborrecê-lo, senão fica muito extenso. Aliás, diga se você não se importa com vídeos extensos. A gente podia continuar a leitura, mas esse vídeo ia ter 1 hora. Então, melhor parar por aqui, já tem 12 minutos de vídeo. E eu agradeço muito a tua presença nesse canal. E se você achar que faz sentido, nesse pleno domingo, mande para as pessoas que você pensa que podem se interessar pelo pensamento. Os convictos terão dificuldades, mas talvez eles possam conseguir assistir completa. Acho muito difícil, improvável, quase impossível, mas por que não desconfiar? Samuel Mendonça, topa pensar, tenha um ótimo domingo, fique bem, tome um café, até.